Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre economia circular e sua importância para uma sociedade sustentável. Reduzir, reutilizar e reciclar são os 3 R's que movem a economia circular, conceito que vem ganhando popularidade na sociedade como uma saída para os problemas ambientais causados pela extração de recursos naturais e pelo descarte contínuo de resíduos sólidos de forma inadequada. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber a professora Tereza Cristina Mello de Brito, da Universidade de São Paulo. Ela é fundadora e diretora-geral do Laboratório de Sustentabilidade, o LATSU, e coordenadora do Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática, o CEDIR, lá da Universidade de São Paulo. O Ricardo Sastre, que é publicitário e professor e pesquisador na área de embalagens e produção gráfica. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, direto da ONU, de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Tereza Cristina. Bom dia, Ricardo. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. O destaque da semana, Franklin. Olha, Joel, o destaque é esse escândalo da Prevent Senior, né? Que é uma coisa assim, o Brasil a realidade surpreende tanto mais que a ficção, né? É um absurdo o que acontece nesse país. Você tem uma ideia? Fizeram um acordo do governo federal junto com a Prevent Senior, né, esse plano de saúde, para estudos, né, com a hidroxicloroquina, né, aplicar a hidroxicloroquina nos pacientes que estavam com Covid. Eles não sabiam que estavam recebendo esse medicamento, que já foi comprovado por A mais B, tá? E de A até Z, que é ineficiente para a Covid, e eles viraram cobaias, né? E isso é inadmissível que aconteça num país, qualquer país do mundo, e no Brasil mais ainda. Eu acho que as autoridades competentes da área policial têm que investigar isso e tem que ser punido os responsáveis que fizeram essa barbaridade com as pessoas, que muitas pessoas, inclusive, morreram em consequência da má utilização dessas técnicas que são provadas que não serviam para nada para a cura da Covid. Lamentável o comportamento da Prevent Senior. Espero, como você disse, que seus dirigentes sejam responsabilizados criminalmente, caso as denúncias se confirmem. Ao contrário da economia linear, que se baseia em retirar da natureza o máximo possível, produzir e jogar fora, a economia circular tem o objetivo de fazer com que tudo retorne à cadeia de produção. De acordo com o CEUBS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, a economia circular deve movimentar $1 trilhão no mundo nos próximos 10 anos. Já em um relatório da Organização Internacional do Trabalho, estima-se que a indústria de reuso tem potencial de gerar 6 milhões de empregos até 2030. Uma ótima notícia. Bom dia, professora Tereza, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês e com o público. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre sustentabilidade. Professora Tereza, nós estamos na década final para alcançar os 17 ODS da Agenda 2030. É importante, nesse momento, repensar os modelos de consumo e produção no Brasil. Sim. Nós, lá na USP, nós temos trabalhado com isso desde 2009, né, por conta do CEDIR. A ideia, inicialmente, era pegar equipamentos que a gente recebia usados e mandar para reciclagem, até que começou a chegar computadores novos. Existe uma história, que eu não sei se já te contei, de uma pessoa que chegou com um computador lá novinho, embalado, e o que tinha acontecido? Ele tinha entrado um vírus no computador, ele comprou outro e foi doar aquele computador. E aí era só questão de reformatar o computador, e daí nós criamos essa possibilidade de empréstimo de computador para pessoas, para instituições, ONGs ou instituições de baixa renda, né?
E a ideia, então, hoje nós temos o computador de segunda mão, né, que é uma das premissas da economia circular. E esse computador tem sido utilizado por diversas ONGs, por escolas públicas, pela própria USP, e nós temos um programa de informática para jovens de baixa renda, que chama Programa Paideia. E o CEDIR foi que viabilizou o Paideia digital, porque na época do Covid não tinha como as crianças aprenderem as aulas, terem aula com o celular. Primeira semana do Covid, a gente tentou dar aula com celular, mas aprender programação com celular fica inviável. E foram os computadores do CEDIR que viabilizaram nós termos esse programa remotamente. Ou seja, o CEDIR deu o pontapé inicial, mas nós temos um desafio muito grande no país para implantar esse novo modelo de consumo e produção. O Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa, eu já cumprimentei você, e eu queria saber como sensibilizar, de um lado, os empresários e, do outro lado, a população a respeito da importância da economia circular. Bom, nós aqui em Porto Alegre, né, na Universidade Federal, a gente tenta aproximar o mercado com a área acadêmica, né? Nós temos eu tenho uma startup chamada Mudra Design, que trabalha exclusivamente com embalagem. E nós temos um grupo dentro da Universidade Federal que se chama Hélice, que trabalha desenvolvendo projetos para empresas, né? E com o sentido de promover a economia circular, né? Então, a gente tem algumas empresas que nós atuamos hoje e está dando um resultado muito interessante. Então, por exemplo, o uso de coletores em pontos de venda, o redesign de embalagens, todo o mapeamento da cadeia de suprimentos, né? A aplicação de análise de ciclo de vida, né? Todas essas ferramentas que nós utilizamos na engenharia de produção hoje aqui na Universidade Federal, elas acabam sendo utilizadas para o mercado. E isso inclui também a sensibilização do consumidor em si, né? Mas realmente é um desafio porque em alguns níveis de classes, né, é muito mais difícil promover a sustentabilidade. Professora Tereza, qual é a principal dificuldade para apresentar para a população brasileira esse novo modelo de produção e consumo? Acho, do ponto de vista dos empresários que eu vejo, eles não acreditam muito nessa fórmula mágica, mas na prática a economia circular traz grande economia para os empresários, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul mesmo um exemplo do Calçados Bibi, porque eles tinham os calçados e sempre sobra rebarbas, né? De solado, do cabedel, e eles criaram um sapato infantil somente feito das rebarbas e foi um sucesso. Então, imagina, aquele resíduo que sobrava ia para o lixo, ou seja, ele ganha dinheiro, economiza, né? Acho que os empresários precisam começar a dar abertura para ver que se ganha dinheiro com a economia circular. Em relação à população, eu acho que falta a conscientização, né? Por exemplo, ainda tem gente que joga resíduo eletrônico junto com comida, junto com lixo doméstico. Isso inviabiliza qualquer aproveitamento. Ricardo, aí no Rio Grande do Sul as dificuldades são muito grandes para vocês que trabalham e estimulam a economia circular a desenvolver projetos para sensibilizar a população? Eu destaco dois exemplos, né? Por exemplo, a cadeia de reciclagem do vidro é muito complicada aqui no Rio Grande do Sul, porque não tem um beneficiamento aqui, tem que levar para São Paulo. Então, isso inviabiliza a reciclagem do vidro, né? Então, algumas coisas a gente continua ilhados aqui no Brasil, né? Porque a questão logística ela está influenciando, principalmente pelo preço da gasolina atualmente, né? E eu enxergo isso como um dificultador. E uma segunda questão, pegando o gancho da professora sobre a área calçadista, a gente desenvolveu um projeto que nós fizemos embalagens a partir do resíduo, muito semelhante ao que a Bibi fez, e nós oferecemos um trabalho, uma consultoria de eliminar a caixa de sapato da área calçadista, porque ela é uma caixa que ela tem uma função básica de proteção, contenção e transporte.
ela não tem uma função direta de comunicação. Muitas vezes ela fica no ponto de venda e é descartado pelo próprio fabricante. Então, nós fizemos uma proposta de economia circular, inclusive nós publicamos esse estudo, né, com a caixa de sapato, e agora o nosso próximo desafio é eliminar a embalagem da cadeia produtiva da indústria calçadista. Bom, o que dificultou esse processo? Que as indústrias calçadistas, elas não querem investir em pesquisa. Nós oferecemos esse projeto para diversas empresas e não tivemos retorno positivo. Olha, então, a parte da indústria ainda é resistente a essa ideia da economia circular, professora Tereza. E aí vem a pergunta. Precisamos de políticas públicas, incentivo do governo para sensibilizar os empresários a respeito da importância da economia circular? Isso, acho que nós precisamos de políticas públicas e divulgação de resultados, né? Porque os resultados sempre são positivos. E esse programa aqui eu acho extremamente positivo, porque é um processo que você vai atraindo os empresários, né? E ele abre também perspectivas de novos negócios, né? Eu tinha um negócio e tenho muito resíduo. A partir desse resíduo eu posso abrir um outro negócio, né? Por exemplo, a questão, eu vou voltar ao sapato, que eu trabalhei um tempo grande na indústria de sapato. Os resíduos que sobram no sapato, você pode criar uma indústria paralela de enfeite para sapato, né? Roupa, a mesma coisa, né? E está surgindo também no mercado brasileiro, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma marca que se chama Insecta, que foi a história de duas mulheres, né? Uma mulher, ela tinha um brechó e outra mulher tinha uma indústria de sapato. E elas, conversando, resolveram fazer o sapato usando os tecidos do vestido do brechó e o sapato. Então, ela criava peças únicas. E ganharam muito dinheiro, João. E ganharam prêmios e o sapato por volta de 300, 400 reais. Só para te contar que a gente pode ganhar muito dinheiro com a economia circular. Olha só, e parte dos empresários desconhece e até são resistentes, né, para implantar a economia circular. Mas eu queria voltar aos resíduos eletrônicos, né? Durante a pandemia, alunos da escola pública aqui de São Paulo e de todo o país ficaram fora, não acompanharam as aulas por falta, por não estarem conectados à internet. Nós temos um grande problema ainda, parte da população brasileira não está conectada à internet, né? Como vencer esse desafio, professora? Tem esses projetos, né, de inclusão sociodigital, agora a REURB está fazendo isso, junto com o Observatório, mas esse desafio pode ser vencido como também? O que é necessário sensibilizar a população a respeito da importância, já que nós estamos numa era digital, né? Então, aqui eu acho que tem muitas pessoas que deixam o computador velhinho lá na gaveta de casa. E isso é um Ou joga no lixo, né? Ou joga no lixo. Então, primeiro, existe hoje vários pontos de coleta de resíduo eletrônico. As pessoas se importarem, porque isso vai ajudar alguém. Ou vai ajudar porque você vai remanufaturar o computador, ou isso vai ser reciclado e o dinheiro pode subvencionar projetos sociais. Nós estamos começando um trabalho também para ver se outras universidades no Brasil começam a fazer essa coleta do resíduo eletroeletrônico e criam projetos de inclusão digital, né? O CEDIR, de fato, nos salvou, vamos dizer, desculpa a palavra, a pele, no caso do programa Paideia, porque as crianças não tinham como ter aula de programação usando celular. E isso dificultou, né? Já que nós tivemos a pandemia, com o isolamento social, elas não poderiam acompanhar. Se elas tivessem o computador, elas conseguiriam acompanhar, pelo menos a maioria. Aí no Sul tem esse problema também, Ricardo? Essa parte de eletrônicos eu não tenho muito conhecimento. A gente trabalha muito com empresas que fazem a logística reversa de uma maneira geral, né? E eu vejo sim que é um problema, mas eu não tenho uma profundidade assim para comentar sobre isso, né? O que envolve a economia circular é uma mudança cultural. Esse processo, como está aí no Rio Grande do Sul?
Olha, eu vejo alguns avanços significativos, né? Eu vejo muitas startups sendo criadas para atuar nessa área. Eu vejo muitas iniciativas, principalmente das universidades. Vejo que existe um movimento, sim. Ele poderia estar mais acelerado, sim, mas eu acredito que estejamos no caminho, né? Esse caminho já está um pouco trilhado aqui em São Paulo, né? No CEDIR, né, professora? Lá na USP. Mesmo assim, enfrenta algumas dificuldades, né? Várias. Mas no Rio Grande do Sul existe uma iniciativa dos padres salesianos, não tem? Que eles também trabalhavam com resíduos eletrônicos, eu acho. Enfim, mas a gente precisa estender essa iniciativa, Joel, porque, nossa, eu tenho os testemunhos das crianças que, quando ganham computador, elas falam: mudou minha vida, eu consigo estudar agora. E eu acho que todo mundo, está ao alcance de todo mundo entrar nisso, simplesmente cedendo um computador velho que a gente não usa mais. Não, isso é importante até para a inclusão sociodigital dessas crianças, né? Porque se não, isso não acontecer, esses projetos não for para frente, nós teremos uma geração perdida, né? Em termos de escola. Isso. Eu não sei se meu dado está certo, mas eu acredito que 2 milhões de crianças ficaram sem ir para a escola durante a pandemia. E o que a gente está vendo hoje é que essas crianças não querem mais voltar para a escola, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que falam que agora está difícil o retorno delas para a escola, porque houve essa desconexão, né? De 2 anos. 2 anos é muito tempo. Aí no Sul também teve esse grande problema, né? Durante a pandemia, com o isolamento social, Ah, Ricardo. sim, sim, sim. Ainda tem algumas escolas fechadas, outras estão atuando com um número reduzido de alunos, né? A própria universidade ainda não está ativa, né, presencialmente. Vai ser uma retomada dolorosa, assim, para a educação, né? Falando da retomada que o Ricardo acaba de citar, professora Tereza, como a senhora vê a pós-pandemia, o Brasil na pós-pandemia em termos de resíduos eletrônicos em geral, né? Nós poderemos dar uma resposta? Eu citei aqui os 17 ODS da Agenda 2030. Que movimentos nós podemos fazer para sensibilizar mais a população brasileira? Eu vejo que a gente começou a gerar muito mais resíduos, especialmente com os iFoods da vida, alimentação, especialmente embalagens de isopor, que não é fácil de reciclar, ou seja, que é um problema para a natureza, ou embalagens que vêm de plástico, né? Então, eu acho que esse pós-pandemia criou um hábito ruim para a sociedade, que é pedir alimentação em casa, no sentido que gera muito lixo. Mas mesmo nos hospitais, vocês imaginam a quantidade de resíduos por causa das máscaras, por causa dos jalecos, né? Então, eu acho que isso é hoje um problema, os resíduos. Nós precisamos tratar de uma maneira científica mesmo, como o Ricardo trouxe. A gente precisa pesquisa, porque todo o resíduo tem uma solução técnica. A questão toda é a viabilidade econômica de fazer reciclagem de todos os materiais. O Ricardo, aí no Sul existe estímulos em termos de políticas no Estado, políticas públicas para estimular a reciclagem. Olha, é uma dificuldade que a gente enfrenta também, né? Nós temos um outro grupo de logística reversa, que a gente discute muito essas questões, principalmente tributárias, né? Porque hoje existe uma tributação em cima do resíduo e isso tem que mudar, né? Mas, pegando um pouco o gancho da professora com relação às embalagens de deliveries, né? Questão da retomada. Esse segundo semestre, a gente já está enfrentando um problema muito sério de fornecimento de matérias-primas básicas, como papel, plástico, metal, né? Nunca um automóvel valorizou, um automóvel usado hoje, ele tem uma valorização maior do que o preço pago há um ano atrás, né? Em virtude do custo do metal.
a matéria-prima para a confecção de embalagens hoje ela está muito cara. E isso está gerando uma inflação, né? E essa questão do descarte, a dificuldade de descartar, né, que no Brasil envolve uma questão social, né? Que esse é um dos grandes desafios, porque imaginem que é concebida uma cooperativa de catadores, de triagem. Aí o catador ambulante ele passa de madrugada, ele recolhe as latinhas, recolhe o lixo que tem maior valor, e depois passa a coleta seletiva e recolhe o resto. O que chega na cooperativa são resíduos que já foram triados anteriormente, porque esse catador ambulante ele precisa desse resíduo para poder sobreviver, né? Mas isso é uma questão social, isso não é uma questão ecológica, né, no caso, não é uma questão de sustentabilidade. Então as cooperativas elas sofrem muito para se manterem, né, em virtude desse problema social que nós temos, né? Então isso também poderia ser uma outra iniciativa pública em relação a isso. Mais políticas públicas, né, para estimular a atividade desenvolvida pelas cooperativas. Exato. Queria falar, professora Tereza? É que o catador ambulante em São Paulo, no meu bairro, ele aumentou 10 vezes, porque as pessoas perdem emprego e vão arranjar esse meio de sobrevivência. Às vezes eu saio de casa 5h30 da manhã e esses senhores já estão, ou senhoras, tem mulheres e homens, já estão na rua catando papelão ou outros recicláveis. É uma coisa impressionante. A atividade dos catadores de papel evidencia um grande problema no Brasil, o aumento da desigualdade, o aumento do desemprego e que levou pessoas a essa atividade. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Jovem venezuelana que vive em Minas Gerais é uma das vencedoras do concurso global do Acnur. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. A Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, premiou jovens no concurso de arte da juventude com refugiados, que celebra o poder do esporte para unir as pessoas. Entre os 5 designs escolhidos para estampar bolas de futebol pelo concurso Bola dos Sonhos está a venezuelana Scarly de Jesus. Mais de 1.600 jovens artistas de 100 países enviaram desenhos e artes para serem estampadas em bolas de futebol relacionados ao tema Juntos pelo Esporte. 1/3 dos participantes foi composto por pessoas refugiadas, solicitantes da condição de refugiado ou pessoas deslocadas internamente. Atualmente, a jovem venezuelana tem 12 anos, mora em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, com sua mãe, avó e irmão mais novo. A família chegou ao Brasil em setembro de 2020 em busca de proteção internacional devido ao agravamento da crise política, econômica e social na Venezuela. Scarly ficou sabendo da existência do projeto na Aldeias Infantis SOS Brasil, de Juiz de Fora, uma ONG parceira do Acnur que trabalha na acolhida e integração de famílias venezuelanas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre economia circular e sua importância para uma sociedade sustentável, com a professora Tereza Cristina Mello de Brito Carvalho e o publicitário e professor também, Ricardo Sastre. Agora, vamos para o Momento ODS com o Frank Valverde. Sim, Joel, vamos lá para o nosso Momento ODS da agenda, que trata da Agenda 2030 da ONU, essa agenda tão importante que mobiliza o mundo inteiro para que se cumpra esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E hoje nós vamos destacar o ODS 9, que trata da indústria, inovação e infraestrutura. Para o caso do Brasil, espera-se que até 2030 mobilizemos a infraestrutura e reabilitar as atividades econômicas para torná-las sustentáveis, com o foco no uso de recursos renováveis e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados. Essa é a meta 9, voltada para o Brasil, da Agenda 2030 da ONU. E, Joel, nós, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete
uma forma de ter um termômetro, né, de como que a sociedade, como as pessoas que nos acompanham nas redes sociais têm percebido o tema que nós vamos debater no programa. E nós fizemos a questão para o programa de hoje, né, é a seguinte: você sabe o que é economia circular? E olha só o resultado da nossa enquete. 42% disseram que sim, contra 58% que não sabe o que é economia circular. Então, Joel, eu gostaria, né, até desse momento que nós estamos do programa, de retomar um pouco e até que a professora Tereza Cristina, assim como o Ricardo, retomasse e sinteticamente dissesse, né, o que vem a ser essa economia circular. É sempre bom retomar, porque são temas novos que estão no dia a dia das pessoas, né? E é importante que isso retorne para que as pessoas comecem a se conscientizar da necessidade, da importância e das vantagens que essa economia circular traz para toda a sociedade. Professora Tereza Cristina, podemos começar com a senhora. Eu vou dar um exemplo bastante interessante que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio. Eles pegaram os metais preciosos dos computadores e dos celulares e fizeram as medalhas. Eles, se eu não me engano, usaram 32 quilos de metais, né? Esse é o exemplo de economia circular. O que significa? Ao invés de eu pegar o computador pós-consumo, que não tem mais utilização, e descartar, eu vou lá, retiro os metais preciosos e incluo numa outra cadeia, que é na cadeia das medalhas. E assim eu não jogo nada fora. E ao invés de eu retirar os metais das minas, eu tiro dos computadores celulares. Isso é uma prática hoje que se chama mineração urbana. Isso a gente pode fazer com qualquer outro produto. Nas Olimpíadas de Tóquio também eles fizeram camisetas a partir de garrafas PET. Então, a Olimpíada de Tóquio quis trazer um exemplo para o mundo de uso de economia circular para incentivar essa prática. Então, exemplo, a professora Tereza começou com um exemplo, Ricardo. O que é economia circular? Vamos lá, então. Bom, fazendo um paralelo entre o modelo tradicional linear, que é extrai, produz e descarta, a economia circular ela ela tem que ter um ciclo fechado. Ela vem de um observatório da natureza, né? Ao longo dos anos de pesquisa, foram desenvolvidos diversas ferramentas para resolver o problema da sustentabilidade. Do berço ao berço, a engenharia ecológica, logística reversa, enfim. A economia circular, ela faz um apanhado de tudo isso, né? Baseado nesses modelos que foram sendo concebidos para tentar resolver de uma maneira mais efetiva e definitiva a maneira com que nós tratamos o nosso descarte, né? Existem pesquisas que dizem que até 2030 a gente ainda vai ter um crescimento em torno de 1/3 da população mundial. O mundo está se esgotando em termos de recursos, né? E a gente precisa resolver esse problema. De uma maneira biológica, sendo a própria natureza dando conta desse ciclo, né? Por exemplo, nós temos embalagens compostáveis hoje, que depois de utilizada, coloca na natureza e ela se regenera. Ou ciclos industriais, que é o caso da professora Tereza com relação aos eletrônicos, né? Que ela acaba fazendo um pós-uso e evita a extração de matéria-prima tão cara hoje, né? Para nossa economia. Eu achei interessante o exemplo que ela deu das Olimpíadas, camiseta com garrafas PET. Você tem algum exemplo importante para contar para os nossos ouvintes de como é importante o reaproveitamento do material que antes era depositado como lixo, né, nesses grandes espaços aí, e que a partir da lei, né, de resíduos sólidos de 2012, se não me engano, passou a ser proibido, né? Você tem algum exemplo, Ricardo? É comigo, desculpa. Olha, por exemplo, assim, esse estudo, esse projeto que já está no mercado com relação ao reaproveitamento dos resíduos da área calçadista para outros usos, por exemplo, nós fizemos um estudo na área têxtil e nós conseguimos ligar uma empresa da área calçadista com uma indústria de estopa.
Então, todo esse resíduo têxtil da indústria calçadista acaba virando estopo. E aí, nós conseguimos fazer essa mesma ligação, fazendo um mapeamento da cadeia, com uma indústria de colchões. Então, ele utiliza as espumas para fazer travesseiro, né? Então, é interessante fazer esse mapeamento da cadeia primeiro, montar um mapa de fluxo de valor e descobrir quem são as empresas que podem contribuir e fazer essa distribuição de uma maneira circular, né? Então, esse é um exemplo da área calçadista muito bom. Interessante, né? Professor Tereza, em abril de 2021, a cidade de São Paulo se tornou a primeira cidade do mundo a ser aceita pela Rede Mundial de Economia Circular, que já reúne empresas globais e organizações filantrópicas. A proposta é que a capital paulista promova a formulação de projetos e políticas públicas de economia circular, podendo gerar desenvolvimento econômico e mais oportunidades de trabalho e renda na cidade. Professora, qual é a importância de se ter uma cidade construindo políticas públicas pensando na economia circular? Acho que a primeira coisa é a redução da geração de resíduos, né? Hoje eu fiz um trabalho em relação aos aterros de São Paulo, os aterros estão todos cheios. Então, ao invés de mandar as coisas para um aterro, eu vou reintroduzir esse produto numa cadeia. Também acho, Joel, muito importante que a economia circular pode gerar dinheiro, pode gerar trabalho. Então, eu vou trazer o exemplo de um menino que trabalhou conosco nesse programa do Jovem de Baixa Renda, que depois do curso ele resolveu criar uma empresa de economia circular, que na prática ele pega resíduos que as pessoas dão, resíduos da casa dele, e faz produtos que são únicos. Por exemplo, outro dia ele fez um abajur usando uma roda de bicicleta, né? E fica umas coisas mais lindas que as outras. Ele criou um site e tem ganhado dinheiro fazendo, por exemplo, pega o pneu e faz uma mesa, cobrindo todo o pneu de corda de sisal, enfim. Ele é extremamente criativo e tem se dado, o programa também ajudou ele aprendeu a criar um site. Então, eu vejo que a economia circular abre para todos a possibilidade de criar um negócio. Outro negócio que eu conheci dentro do site de Moda Limpa são moças que estão criando moda a partir de roupas que elas compram no brechó. Então, eu acho que o brasileiro é criativo, certo? Muito criativo. Então, nós podemos usar essa criatividade do Brasil, os conceitos de economia circular, para abrir e criar novos negócios. Esses novos negócios e mais renda e desenvolver o empreendedorismo, né, nas pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. Nós temos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Era uma forma, a economia circular pode entrar também, né, Ricardo, nesse caminho de proporcionar uma renda para essas pessoas que já perderam o emprego, e essa vaga que foi perdida, ela não volta mais, né? E aí? E a economia circular pode ser uma alternativa. Exato. Uma das questões que nós atribuímos muito assim, na questão da economia circular é pensar no projeto, né? Essa questão de reuso de novos, fazer reuso dos artefatos que já foram descartados, é pensar em projeto. Não necessariamente de uma maneira formal. Eu sou formado em design, engenharia, publicidade e desenvolvimento para desenvolver projeto. Não é nesse sentido. Todos nós podemos desenvolver projetos, né? Claro que com o método a gente acaba sendo um pouco mais assertivo, mas empiricamente esses projetos eles podem ser concebidos sim, né? Mas o grande desafio é a questão da escala. Como gerar escala, né? Porque enquanto a gente está num nível artesanato, a gente está resolvendo uma parte importante do problema, mas é muito pouco em relação ao problema mundial, né? E a escala, nós atribuímos muito a questão da indústria mesmo, né? E a indústria, ela está, de alguma maneira, ela está se conscientizando, seja até por uma questão de acordo setorial ou consciência, né? Eu quero fazer um convite a você que nos acompanha no nosso programa de hoje,
para você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, toda quinta-feira às 17 horas. Repito, toda quinta-feira às 17 horas, live no Observatório do Terceiro Setor. Basta você buscar por Observatório 3 em numeral Setor. O Brasil produz 2,1 bilhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, segundo o relatório E-Waste da ONU, com dados de 2019. São 10 quilos por pessoa e menos de 150 toneladas recicladas ao ano. Desse total, 10% vem do setor de tecnologia e telecomunicações, cerca de 210 mil toneladas, sendo as companhias privadas responsáveis por 30% do lixo e o governo por 35%, conforme dados setoriais. Por que, apesar da política nacional de resíduos sólidos, o Brasil recicla pouco, professora Tereza? Um dos problemas que eu vejo é esse problema que o Ricardo trouxe sobre a questão da logística reversa, né? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo está cercada de recicladoras e levar o resíduo até as recicladoras, seja porque o resíduo eletroeletrônico, ele tem diversos materiais. A gente está falando de plástico, a gente está falando de alumínio, está falando de ferro, e nós precisamos de indústrias especializadas em cada tipo de material. Quando a gente fala no Nordeste, acho que até pior do que na questão da região Sul, as recicladoras são distantes, e o que tem que acontecer é o frete que vem lá do Nordeste ou do Norte, enfim. Envolve transporte e frete até os grandes centros como São Paulo, que tem as recicladoras. Então, acho que um ponto é resolver essa rede de logística reversa para a distribuição dos resíduos. E o estímulo, né, dos governos locais para que se construam, né, cooperativas, não só cooperativas, estimule as cooperativas, mas construam usinas, né, que possam absorver esse material, né, esse resíduo. Além do e o que acontece também é que os empresários, eles estão afim do mercado B2B, né, que é dos grandes consumidores, os grandes usuários de informática, e eles querem isso. Então, nós precisamos dos catadores para eles chegarem na ponta, no usuário final. Então, a presença dos catadores também é muito importante para o mercado do consumidor final. Então, eu acho que precisa de políticas, conscientização e também essa criação dessa rede de logística. Muito bem. Logística, políticas públicas e a conscientização dos empresários e da população em geral, segundo a professora Tereza. E você, Ricardo, como é que você vê essa questão? Olha, eu acrescento ainda mais um ponto chamado projeto, né? As empresas nos procuram para desenvolvimento de projetos sustentáveis, né, na área de embalagem, enfim, e muitas vezes elas não se dão conta que a maioria dos casos parte de um projeto, né? Alguém vai desenvolver um eletrônico, alguém vai desenvolver uma embalagem, alguém vai desenvolver um produto. Se esse produto for desenvolvido na sua concepção para que ele seja sustentável, para que ele seja fácil de desmontar, para que seja compactado para fazer o transporte mais econômico e outros atributos que podem ser relacionados à sustentabilidade, ele já nasce com uma pegada diferente, né? Então, a questão projetual, a visão do projetista, a visão da equipe de projeto como um todo, sendo uma visão multidisciplinar, né, é extremamente importante nesse processo. Um exemplo interessante aqui do Sul é uma cooperativa no interior do estado, que ela é exemplo no Brasil todo, porque ela faz uma gestão muito interessante. Eles têm a própria máquina de fazer a extrusão do plástico no local.
Então, eles fazem a separação do plástico, já transformam em pallet, e esse pellet ele acaba sendo vendido com valor agregado muito maior, né? A gente está desenvolvendo um outro projeto que faz a mesma coisa com o papel. Ao invés da cooperativa entregar o papel para a indústria fazer o beneficiamento, ela pode entregar uma caixa de polpa moldada, por exemplo, e gerar um valor, agregar um valor muito maior para a cooperativa, ao ponto da cooperativa não depender mais de alguns parceiros para poder sobreviver. Porque hoje as cooperativas elas precisam de apoio financeiro, ou seja pela prefeitura recolhendo o lixo e entregando lá, seja pela iniciativa privada, como alguns casos que a gente já tem, até a união da Coca-Cola com a Pepsi, com a Ambev, né, para fazer a reciclagem das garrafas PET. São todas iniciativas muito importantes, mas a cooperativa por si só ela ainda não se sustenta, né? Uhum. Vamos agora com as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Com você, Franklin. Vamos lá. Antes de falar especificamente dos destaques, eu queria convidar todos e todas para visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá você vai encontrar uma série de matérias, como, por exemplo, uma matéria que fala sobre a ditadura que torturou e colocou no manicômio um estudante que alfabetizava lavradores. Outra matéria que nós podemos destacar também no site do Observatório é que o número de pessoas no Brasil na miséria supera a população inteira do Canadá. Olha só como é que nós estamos, a situação que o Brasil se encontra com relação à miséria. E tem outra matéria também que fala sobre que quase 29 milhões de famílias no Brasil são chefiadas por mulheres, a importância da mulher na sociedade e na economia brasileira e a sustentação dessas famílias todas. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, Joel, 8 municípios concentram 1/4 do PIB brasileiro, isso segundo o IPEA, né? O IPEA, com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, fez essa pesquisa e apontou 8 cidades que englobam, né, que dentro nas suas mãos, 1/4 do PIB brasileiro. Essa matéria foi escrita pela Mariana Lima, né, da nossa equipe de redação, e destaca as 8 cidades. Olha só, Joel, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Porto Alegre e Osasco. Osasco é a única que não é uma capital, que está entre essas 8 cidades que concentram o PIB. É uma disparidade muito grande dentro da economia brasileira, né? 8 cidades concentram 1/4 do PIB. Olha só o que precisa mudar a economia brasileira para ser um pouco mais equitativa, pelo menos, Joel. Uma pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, em 2019, revelou que mais de 76% das indústrias desenvolvem alguma iniciativa de economia circular, embora a maior parte não saiba que as ações se enquadram neste conceito. A pesquisa também mostra que 88% dos entrevistados avaliaram a economia circular como muito importante para a indústria brasileira. Professora Tereza, ainda há um desconhecimento das empresas e indústrias sobre o que é a economia circular. Bom, nós temos a popularização de conceitos das empresas B e também do conceito do ESG. Isso pode mudar? Aliás, a gente podia começar perguntando isso, né? Além do desconhecimento dos empresários, esse conceito ESG veio para ficar, professora? Na realidade, acho que esse conceito já existe faz tempo, né? Mas ele foi unido, né? Porque a gente falava sobre responsabilidade social corporativa, nós falávamos sobre proteção ambiental e agora nós temos o ESG que junta as coisas dentro do contexto de governança. A governança é importante porque a gente só mede evolução se a gente tiver indicador, né? Então, eu acho que isso veio para ficar, sim, mas eu acho que o empresário brasileiro, ele pratica bastante a parte social, pelo menos os empresários do interior, porque eu visitei muitas empresas e eu vejo que eles têm toda uma preocupação com seus funcionários, ajudam os seus funcionários, têm uma correlação com a comunidade onde estão inseridas. Então, assim, a questão que eu acho fazer nacional é a questão ambiental. A conscientização ambiental, o social, acho que é meio nativo ao brasileiro, né? Não sei
se o Ricardo concorda, mas eu vejo assim. Ricardo, você concorda, primeiro, com as observações da professora? Alguns empresários, como eu disse, segundo uma pesquisa da CNI, eles praticam, mas eles desconhecem que aquilo faz parte da economia circular. Como é que você vê esse cenário da indústria e das empresas brasileiras em relação à economia circular? Bom, primeiro eu concordo com a professora Tereza, acredito que sim, é mais ou menos por aí. A questão social ela é muito forte, sim, no empresário brasileiro, mas existe uma questão maior do que tudo isso, é sobreviver como empresário no Brasil. Esse é o grande desafio, porque são muitas barreiras, são muitas tributações, são muitas normas, são muitas leis, é uma oscilação de mercado muito constante. Nós temos uma influência muito grande ainda pelas moedas estrangeiras. Então, todo dia o empresário brasileiro ele inicia o seu trabalho tendo que enfrentar diversos desafios. E muitas vezes esses desafios eles são eles podem comprometer o bom funcionamento da empresa, a sobrevivência da empresa, que as questões sociais, em alguns casos, acabam se tornando um assunto secundário e não prioritário, né? O nosso Ministério Público local, ele atribui, ele sempre diz que o Ministério Público ele tem que agir de maneira educativa e não punitiva, né? No sentido de que vamos tentar entender essa cadeia toda, vamos tentar saber quem realmente são os responsáveis pelo seu resíduo e para depois, em conjunto, né, a iniciativa privada, as universidades, o governo, tentar achar uma solução viável para não matar o empresário em definitivo, né? Esse cenário que você e a professora Tereza estão falando, ele reflete um pouco a enquete que o Observatório realizou. 58% das pessoas não sabem o que é economia circular, né? E o próprio empresário está inserido na sociedade. A grande questão é como mudar esse cenário, como sensibilizar, sobretudo o empresário, e você está com algo importante, Ricardo, que é bom a gente continuar batendo nisso, ou seja, a função do Ministério Público para agregar valor ao desconhecimento. Se há desconhecimento, vamos fazer uma campanha e vamos tentar melhorar, né, o que está deixando de ser feito, e não olhar do aspecto de punição, né? Porque aí se afasta mais o conceito de economia circular dos empresários. Seria isso que está falando? Exato, porque geralmente os órgãos fiscalizadores eles têm como princípio a punição e não a educação como um todo, né? Não estou generalizando e nem colocando isso como positivo, assim, mas é uma tendência, né? E é muito interessante o trabalho que o Ministério Público do Rio Grande do Sul faz, que é um trabalho educativo de fato, né? Porque eles buscam informações dentro das universidades, eles vão a campo nas cooperativas, nos aterros e outras ações bem interessantes aqui, que está gerando um resultado muito positivo. Mas eu diria que como uma questão de incentivo aos empresários, a economia circular ela tem que gerar receita, né? Ela tem que gerar um ganho, não necessariamente direto, mas um ganho indireto. A visibilidade da empresa, aumentar a visibilidade da empresa, ter um ganho financeiro de fato, conseguir um poder de barganha maior com as grandes indústrias de matéria-prima, porque uma parte hoje da minha produção ela é reciclada, então eu começo a comprar menos de multinacionais e começo a ter um poder de barganha um pouco maior, né? Então eu acho que nesse sentido de ganho é que vai ser a aceleração da implantação da economia circular nas empresas. Frank Valverde, você trouxe a enquete a respeito da economia circular e o desconhecimento de 58% da população, você falou das matérias mais lidas no observatório, agora você tem uma notícia da campanha né, que nós realizamos. Verdade, Joel. Nós realizamos duas campanhas muito importantes. A primeira delas é o Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? Nós ouvimos uma série de especialistas, de técnicos,
de várias áreas do conhecimento para saber como melhor você viver durante esta pandemia e como você vai viver depois da pandemia, que com certeza ela passará e o mundo será diferente. E tudo isso você encontra no Observatório em Movimento, que está lá no observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E a nossa outra campanha é sobre uma ferramenta que é Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Saiba mais sobre essa ferramenta em apoie3setor.com.br. O 3 também em numeral. Joel. Professora Tereza, a parte do empresariado brasileiro tem uma certa resistência em relação à economia sustentável. Né? Onde vem a origem dessa resistência? É que eu vejo assim que eles enxergam economia sustentável como uma coisa que envolve ambiental e social. Eles não conseguem enxergar que tem ganho econômico. E daí, quando eles começam a praticar coisas simples, como o reuso de alguma matéria-prima, eles começam a ver que economia circular traz ganho econômico. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que você está fazendo um solado de sapato e a espessura tinha que ser 10 milímetros. Eu estou dando um exemplo, ou 1 centímetro, sei lá. E, na realidade, não saiu com 1 centímetro, saiu com meio centímetro. Você vai jogar fora isso? Não. Você vai criar um novo produto que não é mais de 1 centímetro e é de meio centímetro. Isso é uma prática de economia circular. Você reusa, cria um novo produto no seu portfólio. Então, eu vejo que a primeira coisa que os empresários precisam se abrir é para o ganho econômico que a economia circular traz. Tanto pelo uso de resíduo, uso de coisas, e como o Ricardo levantou, é importante conceber o produto já com essa visão de economia circular. Porque, por exemplo, você vai fazer uma embalagem, se essa embalagem for biodegradável, é interessante, depois, no final, você não precisa se preocupar com o descarte incorreto dessa embalagem, ou seja, com o descarte, com a coleta dessa embalagem de volta, porque ela é biodegradável. Muito bem, nós estamos quase no encerramento do programa. Acho que a gente deu uma noção para você, ouvinte, da importância da economia circular, para você, empresário, também, aderir a essa iniciativa que é fundamental para nós transformarmos, não o Brasil, né, um planeta melhor, um mundo melhor. Né? E eu queria as considerações finais, mas antes eu vou perguntar para o Frank, você tem um destaque final, Frank, do programa de hoje? Olha, Joel, o programa de hoje foi muito importante, né? Acho que as contribuições da Tereza Cristina e do Ricardo foram muito importantes, e eu sintetizaria tudo numa manchete ou numa frase. Eu diria o seguinte, Joel: adotar a economia circular é antecipar o futuro. A economia circular veio para ficar. Muito bem, tá aí. Suas considerações finais, Ricardo, para a gente fechar depois com a professora Tereza. O que mais importante você queria deixar para a sociedade? Vamos dividir um pouco. Você, em relação à população, e a professora Maria Tereza, em relação aos empresários. O que é importante eles saberem nesse momento de pandemia que nós vivemos? Após pandemia será mais difícil, teremos desemprego, teremos dificuldades na economia, no crescimento do país. Por que nós devemos aderir à economia circular no país? Bom, primeiro ponto é que se a gente não cuidar da questão do descarte por si só, o mundo ele vai entrar num esgotamento. Isso já é fato, né? A economia circular, sim, ela veio para ficar exatamente por esse motivo, que isso já está sendo discutido há mais de algumas décadas já, né, a respeito desse assunto. Bom, como dicas para a população, né, eu sempre coloco como fato relevante a educação. Por um lado, as empresas elas devem se conscientizar em comunicar corretamente em relação ao descarte, em relação ao produto em si, porque hoje isso não acontece em alguns casos. Por exemplo, eu pego uma embalagem com 3 matérias-primas e uma delas só é identificada.
O consumidor ainda não tem uma clareza de como fazer essa separação e esse descarte, e isso acaba refletindo diretamente no aterro sanitário, né? Então, por um lado, as empresas devem melhorar a comunicação em relação à sustentabilidade, criar essas ações, e pelo lado do consumidor, ele deve buscar a educação, ele deve entender, estudar e saber que esse problema da economia circular ele não é um problema de um ou problema de outro, nem de um setor e nem de outro. Ele é um problema coletivo e mundial. Então, o consumidor ele tem a sua responsabilidade em buscar essas informações. E as academias, as universidades, elas estão aí para isso, né? Muito bem, tá aí. O consumidor, aderir. Se você já está, continuar na coleta seletiva. Se não, deve aderir para nós transformarmos um mundo melhor. Professora Maria Tereza, suas conclusões finais e agradecendo ao Ricardo e a você pela entrevista. Eu acho que, em relação aos empresários, eu acho que os empresários têm que fazer algumas experiências no sentido de definir na sua cadeia de valor aonde que ele poderia colocar alguma ação de economia circular e verificar os resultados. Verificando os resultados, ele vai se encantar com essa prática e vai começar a procurar onde mais colocar a economia circular, porque ele vai observar que tem ganho econômico, além dos ganhos ambientais e até sociais. Acho que o Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença da professora Tereza Cristina de Mello de Brito Carvalho e do professor e publicitário Ricardo Sastre. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual. Na pauta do programa, Democracia e o Terceiro Setor. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.